Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos períodos mais complexos e, sem dúvida, mais impactantes da nossa história, a ditadura militar no Brasil. Foi uma época de muitas contradições, de muita repressão, mas também de resistência, que acabou moldando o país de formas que a gente sente até hoje. E a grande pergunta que guia a nossa conversa é exatamente esta, porque não se trata só de olhar para o passado, sabe? É fundamental entender como as decisões e os acontecimentos daquela época continuam a ecoar no Brasil de agora. Ok, então vamos lá. Para a gente entender como a ruptura aconteceu, primeiro a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e ver o cenário. Como é que estava o Brasil ali, um pouco antes do golpe de 64? O país vivia um verdadeiro paradoxo. Pensa só, de um lado, uma nação com um potencial gigantesco, com recursos naturais incríveis e uma população super trabalhadora. Mas, por outro lado, essa riqueza era muito mal distribuída e o clima político, nossa, estava fervendo, quase explodindo. E bem no meio dessa tensão toda estava o presidente João Goulart, o Jango. Ele chegou propondo as famosas reformas de base. A ideia era atacar diferente essas desigualdades, principalmente no campo, com a reforma agrária e também nas relações de trabalho. Pois é, essas propostas de mudança, apesar de serem populares para muita gente, foram vistas como uma ameaça enorme pelos donos do poder. Para os grandes empresários, para os militares e para uma parte da elite, aquilo era um passo super perigoso na direção errada. Essa colisão de ideias e de interesses levou a um ponto sem volta. Vamos ver agora como é que essa tensão explodiu e deu início a um capítulo totalmente novo e bem sombrio na nossa história. E então, em 31 de março de 1964, os militares agiram. A justificativa oficial, aquela que foi divulgada para todo o mundo, era de que eles estavam protegendo o país de uma suposta ameaça comunista. E esse discurso, claro, encontrou apoio nos setores mais conservadores da sociedade. E é muito importante entender isso aqui. Não foi só um evento de um dia. A tomada de poder foi só o primeiro passo. A partir dali, começou a ser construído um regime autoritário que duraria mais de 20 anos. E a consolidação desse poder foi bem metódica. Primeiro, o regime passou a controlar a política com eleições indiretas, ou seja, sem a participação do povo. Depois, de forma cada vez mais dura, foi calando qualquer voz que discordasse, usando censura, perseguição e muita força. Agora, a gente avança para os anos 70, um período de contradições profundas, uma época em que uma imagem de sucesso econômico escondia uma realidade brutal de repressão. O regime fez uma propaganda massiva da ideia de um milagre econômico. E, de facto, a economia crescia rápido, tinha grandes obras acontecendo, um sentimento de otimismo era projetado para o Brasil e para o mundo. A impressão era que o Brasil estava no caminho para se tornar uma grande potência. Só que, por trás dessa propaganda toda, a realidade era bem diferente. A riqueza ficava concentrada na mão de poucos, a inflação comia o poder de compra da maioria e, o mais grave, a repressão política chegou ao seu auge. O medo virou parte do dia-a-dia de quem ousava discordar do regime. Mas olha, mesmo nos momentos mais escuros, a esperança não morreu. Vamos ver agora como, apesar de tudo, a resistência sempre encontrava um jeito de se manifestar. A oposição não veio de um lugar só, não. Foi um movimento super diverso que juntou estudantes nas universidades, trabalhadores nos sindicatos, artistas nos palcos, na música e até mesmo alguns setores da igreja. Alguns foram para a luta armada, enquanto outros buscaram caminhos pacíficos de resistência. A cultura se tornou uma arma poderosíssima, sabe? Músicas com letras que diziam uma coisa mas queriam dizer outra, peças de teatro que desafiavam a censura, debates escondidos nas universidades. Tudo isso virou um espaço vital para manter acesa a chama da democracia. Com o tempo, a pressão da sociedade ficou grande demais para ser ignorada. Vamos agora para o momento em que esse desejo de liberdade finalmente tomou as ruas de um jeito massivo. Milhões. Esse número é de arrepiar. Em 1984, o movimento Direta Já levou milhões de brasileiros para as ruas das principais cidades. Foi uma demonstração clara, gigante, de que a sociedade queria de volta o seu direito de votar para presidente. Foi essa mobilização popular gigantesca que praticamente selou o destino da ditadura.
O regime, que já estava desgastado economicamente e sem apoio, simplesmente não conseguiu mais sustentar. O processo foi gradual, mas foi decisivo. Depois das manifestações, os militares saíram do poder no ano seguinte. E tudo isso culminou com a Constituição de 1988, que ficou conhecida como a Constituição Cidadã e que restabeleceu direitos e garantias que tinham sido perdidos. E isso nos traz de volta à nossa pergunta lá do início. O fim do regime não significou o fim do seu impacto. As marcas daquele período continuam visíveis, continuam sendo sentidas por todo o país. E essas cicatrizes são tanto pessoais quanto coletivas. São as famílias que até hoje não sabem o que aconteceu com seus desaparecidos, é uma certa desconfiança que ficou nas instituições e, principalmente, é esse debate que continua até hoje sobre como a gente deve lembrar desse período para tirar lições. E a gente termina com essa reflexão. Entender a ditadura não é só um exercício de história, é uma necessidade para o presente e, claro, para o futuro. A forma como uma nação lida com as suas memórias mais difíceis é o que define o tipo de futuro que ela consegue construir.